cheiro tu sabe que é o maca, o perfume das bombas de raca. Eu sei que tu conhece meus back, mas por essa cê não esperava. Senhoras e senhores, sejam todas e todos muito bem-vindos a uma nova edição do nosso Aperto REC, o programa onde o seu anfitrião Macanã conversa com produtores de conteúdo desse nosso ramo canábico. Hoje nós temos o prazer de receber o Felipe, que trabalha no Praça 7, uma desenvolvedora de games que está jogando na praça aí um jogo canábico. Vamos falar do Praçárgada. Tô certo, Felipe? Se apresenta aí, fala quem é você, eu já te pergunto, tá tudo certo contigo? Fala, Macanã, tá tudo certo? É isso mesmo, Praçárgada, em homenagem aí à nossa empresa, o Praça 7. Aí a gente fez uma brincadeirinha com a mitológica cidade de Passárgada, né? E aí fizemos essa cidade da maconha, que é uma cidade utópica, né? Onde a maconha não apenas é liberada, como celebrada por todos os seus usos. Acho muito foda, acho a referência a Passárgada incrível. E, pô, praça, né, meu brother? Quem nunca deu um doisinho numa praça? Praça é o point oficial de Fuma 1 quando, sei lá, quando você não mora perto da praia. É na praça, eu tô certo ou tô errado? Certíssimo, ainda mais que a gente é aqui de Belo Horizonte, né? Então não tem praia pra gente apertar um. E a Praça 7 é o centro aqui da cidade, né? Eu não sei se você já veio aqui, mas a Praça 7 ela fica bem no ponto central da cidade, que foi planejada assim, né? E então é uma homenagem também ao local de onde a gente vem aqui. Caralho, muito foda. Importante, né, cara? Raízes. É importante a gente saber de onde a gente veio pra gente poder entender e calcular melhor a rota de pra onde estamos indo, né? Esse é o meu pensamento aqui, né? Depois de me entorpecer um pouquinho com a matéria-prima que trata o jogo de vocês, pra Sárgada. Vamos começar pelo começo, cara. Como é que foi? Como é que foi para desenvolver primeiro a produtora? Como é que é esse trabalho de vocês? Vamos falar primeiro da produtora, depois a gente entra no game. Como é que é? Como é que é o Praça 7? A Praça 7? Então, Macanã, tudo começou com um clube de assinaturas para maconheiros e maconheiras, aqui de Belo Horizonte. Então a gente fazia um kit que tinha produtos, né, seda, piteira, alguns utensílios assim, alguns acessórios para o session, assim, né? E também a gente mandava arte e informação junto da caixinha. Então a gente mandava uns quadrinhos, uma revista informativa com informações sobre a maconha, redução de danos, ciência, esse tipo de coisa. E aí um dia a gente já estava fazendo esse projeto há um ano mais ou menos, e aí chegaram as Olimpíadas. E aí a gente falou, vamos fazer uma caixa temática de Olimpíada. E aí a gente resolveu criar uns jogos, uns joguinhos de navegador mesmo, assim, para as pessoas competirem. E aí quem ganhasse ia ganhar um prêmio. E a gente desenvolveu 3 jogos nessa ocasião. O arremesso de Praça 7, é como a gente chama o back aqui, né, na nossa empresa, é o Praça 7. Tinha o aerossalto e tinha o que ficou mais famoso na época, que era o 100 metros com barreiras moralistas. Que você tinha uma personagemzinha, você tinha que ir pulando os moralistas que falavam frases tipo maconha do diabo, faz mal, proibição e tal. E você tinha que ir pulando eles e chegar mais rápido do que as outras pessoas. Nesse esporte eu tenho experiência. Eu pratico ele, inclusive, por vezes, dentro da minha própria casa, se é que você acredita. Tenso, né? Aqui no Brasil a gente tem que fazer essas coisas às vezes mesmo. Às vezes com a família, né? A gente encontra uma certa resistência, assim. E foi isso que a gente quis trazer de uma forma mais lúdica, né? Porque a gente sempre gostou muito de jogos, então a gente já tinha criado um jogo de tabuleiro já antes, e aí a gente decidiu trazer esse aspecto dos jogos também para a caixinha. E aí lançamos essa corrida e a galera amou, assim, e fez um maior sucesso. E aí a gente falou, poxa, acho que é por aí, acho que a gente precisa fazer jogos. O clube de assinatura tinha vários desafios, né, que você pode imaginar, assim, uma questão da nossa economia, que a gente precisa fazer as coisas em escala, né, então era muito difícil, assim, do projeto se sustentar.
E aí a gente percebeu que dessa maneira a gente poderia alcançar mais pessoas, a gente poderia fazer um trabalho de mais qualidade, com mais carinho, sem tanta pressa, né, de entregar uma caixa toda semana, mas fazendo o que a gente gostava, que são jogos. E também num espaço que não é tão explorado, né? A gente não conhece muitos jogos com essa temática de maconha e, particularmente, eu acho muito defasado mesmo. Tem um potencial tão grande, né? O mercado dos jogos, a forma de arte, né? Que são os jogos digitais, que eles englobam tanta coisa, audiovisual, texto, imagem, música, e a gente não tinha isso representando a maconha ainda. Então a gente achou que poderia ser um bom lugar da gente se expressar e trazer mais desse universo. Cara, eu só posso concordar plenamente com as suas palavras, né? Eu, enquanto um grandíssimo, como eu posso dizer para não usar a palavra viciado, eu como um grandíssimo adicto de jogos, eu adoro jogos, cara. Eu sou tipo fascinado por jogos, tanto jogos presenciais de tabuleiro quanto jogos virtuais. Tipo Ah, assim, que legal, a gente tem isso em comum então, porque eu também pô, sou aficionado. isso é bom demais, cara. Pra passar o tempo, às vezes, porra, você não tá querendo, né, pensar em nenhuma problemática da sua vida, vai ajustar a problemática de algum personagem virtual à sua disposição. É bacana e às vezes você tira lições até para sua própria vida, dependendo do jogo. Esse diálogo é muito interessante. Aqui nesse programa a gente fala sobre produção de conteúdo. E aí eu falo assim, né? Alguém pode se perguntar: "Ah, Maca, mas pô, jogo é produção de conteúdo?" Gente, mas é lógico. O jogo é praticamente uma animação em que você faz parte do roteiro. Você tá ali e você não só assiste a história, como você faz parte, interage. Você é a história. Eu acho que é o futuro dos filmes, das paradas, é ser os bagulho mais interativo assim. Como os games agora, mano, tô ficando realista, igual filme, tá ligado? E uma hora essa linha vai ser muito tênue. E é o bagulho que a gente tava falando, né? Eu tenho essa dificuldade aí de transpassar barreiras moralistas, como vários brasileiros, dentro da própria casa. Eu acredito que o jogo, né, ajude um pouco a traçar esse diálogo. Como é que vocês veem? Como é que vocês imaginam assim? Primeiro, vamos começar pelo começo. O jogo está em processo de financiamento. Tô certo ou tô errado? Aí você me responde isso. Depois eu quero saber o que você acha que vai gerar de conversa a partir desse jogo chegando na casa das pessoas. Perfeito. Sim, o jogo hoje ele está em processo de financiamento coletivo, né, numa plataforma que chama Catarse. Durante etapas anteriores, a gente já tinha tentado outras maneiras de fazer financiamento, inclusive Apoia-se, que eram assinatura, né? E como a gente está trabalhando já há mais de um ano e meio nesse jogo, de graça, digamos assim, né? A gente sem financiamento algum, a gente pensou que o financiamento coletivo nessa campanha Tudo ou Nada seria o melhor jeito da gente continuar. Porque assim a gente garante que ou a gente vai ter o aporte necessário para finalizar o jogo, ou a gente simplesmente muda de projeto, sabe? Porque é muito difícil você fazer esse esforço de desenvolver um jogo, é um produto muito complexo para ser feito na promessa de que talvez ele possa ser vendido depois, sabe? Ainda mais nesse ramo da maconha, assim, né? Mas a gente espera e a gente está bastante confiante. Agora faltam 30 dias para o nosso financiamento e a gente já passou de metade da meta. A gente está bem confiante de que vai conseguir, ainda mais com o apoio de pessoas e empresas tão importantes do mundo, do Canaverse, né, digamos assim, como é aqui o podcast do Cannabis Monitor, enfim, outras pessoas que estão ajudando a gente. A gente espera conseguir despertar algumas conversas com esse jogo. Primeiramente, para complementar o que você tinha falado aí, eu particularmente considero que o jogo é uma forma muito completa de arte, sabe? Porque é isso que você falou, ela traz o audiovisual, mas ela também traz a interação. Então é um elemento a mais para a pessoa que está consumindo aquilo, né? Ela se envolve mais,
ela fica mais ligada e ela é parte, né? Igual você falou, não que a gente não seja parte da arte, né? A gente sempre é parte da arte quando a gente está consumindo alguma arte, né? Porque a gente traz as nossas experiências, a gente traz a nossa interpretação. Mas no jogo vai além porque a gente tem agência, né? Então, por mais que o jogo seja linear ou não, um jogo mundo aberto, né? Você precisa agir. E essa é uma coisa muito importante, né? Quando a gente está falando da maconha no Brasil, que é um país que criminaliza, que é racista, que faz um monte de estigmas e moralismos com relação a essa planta. A gente sempre fala, né, que é importante o maconheiro sair do armário, que é importante plantar, que é importante ir para a marcha da maconha. Bom, tipo assim, é importante agir, né? E aí a gente convida nesse jogo as pessoas a agirem, principalmente transformando os ambientes que elas estão inseridas, assim. É claro que é muito né, o jogo é só um jogo, né? Não é a vida real. Você ainda precisa agir na sua vida real. Mas ele é como se fosse um estopim, assim. A nossa esperança é essa, que ele sirva de um estopim para que as pessoas comecem a se mover. Cara, eu acho que tem tudo a ver. Tipo assim, eu imagino uma cena de que o maconheiro tá lá jogando o jogo de vocês e não sei, hoje em dia tem um monte de senhoras, tias e avós que também ficam jogando no celular. Eu já vi no Candy Crush, por exemplo, eu já vi no Perguntados, tá ligado? Tem umas senhorinhas ali. Aí vai e pergunta lá pro sobrinho, pro neto: "Ah, o que você tá jogando?" "Pô, um joguinho aqui, não sei o quê." Aí mostra, ela começa ali poder se embrenhar um pouco, né, chafurdar um pouco nesse nosso, como você mesmo citou, canaverse, né? Então já cria uma ponte para falar sobre, né, um assunto que é tão marginalizado. Então, assim, vou aproveitar para quebrar aqui, né, a parede com o ouvinte e falar, galera, por favor, acessem o financiamento coletivo da galera do Praça 7 e vamos ajudar, né? Até para a gente poder justamente ter esse jogo em mãos para dialogar, para mostrar para as pessoas e para complementar aí a nossa luta, né? E é maneiro para passar o tempo, tá ligado? E feito esse convite para a galera chegar junto do financiamento e conhecer o trabalho também, quem não puder ajudar economicamente, nós vamos deixar disponível o Instagram da galera, essas coisas, normalmente a gente vai jogar para vocês lá nos stories do Cannabis Monitor, então segue a gente, aquelas ideias de sempre, e se tá gostando do que a gente tá falando aqui, compartilha o podcast para aquele teu amigo, tua amiga gamer, entendeu? Alguém sempre tem um amigo gamer, e se você não tem um amigo gamer, cuidado, pois você provavelmente é esse amigo gamer. Eu vou perguntar agora para você, Felipe, do que se trata o jogo? Como é que funciona o jogo? Personagem? O que as pessoas fazem? Conta um pouco pra gente do que a galera vai ter disponível quando acessar o Praçárgada. Sim. Inclusive, deixar já dito aqui que a gente tem uma demonstração do jogo disponível de graça, tá? Na nossa campanha lá do Catarse. Então, quem quiser já testar o jogo, já ver um gostinho do que ele vai ser depois, já pode baixar lá e jogar na sua casa. Mas o jogo em si é o seguinte, a gente quis trazer essa questão lúdica também, sabe? Essa questão divertida da maconha. Porque a maconha é muitas coisas, né? Como vocês bem sabem aqui, ela é indústria, ela é educação, ela é ritual, ela é muitas coisas mesmo. Mas ela também é diversão. E a gente queria trazer no meio dessa diversão um monte de coisas, inclusive informação e arte para as pessoas. Então a gente criou um universo que é Praçárgada, que é uma cidade onde a maconha é tudo, assim. Essa cidade ela fica dentro de uma estufa em um pé de maconha, uma plantinha de maconha, e é como se fosse tudo no tamanho assim de uma formiguinha ali, entendeu? Então você, na verdade, está andando no meio das folhas e nos galhos da planta. E você é uma entregadora, a Kipa, entregadora de maconha nessa cidade. Então, basicamente, o seu trabalho é entregar maconha para diversas personalidades ali da cidade. E aí a gente quis trazer diversas mesmo, assim, a padeira, o médico, a jornalista, o ladrão de isqueiro, a gente quis trazer todo mundo, porque é isso, né?
como identificar uma pessoa maconheira? Não existe, todo mundo é potencialmente, né? Existem maconheiros e maconheiras em todos os lugares da nossa sociedade. Isso às vezes fica invisibilizado por causa do estigma. Então, a gente quis trazer isso. E, aproveitando isso, trazer a própria entregadora aí, que é uma profissão que está em alta, né, hoje em dia, com todos os aplicativos e tudo mais. A gente quis dar uma homenageada para ela também. E também para os traficantes, né, que são trabalhadores. No Brasil, eles são trabalhadores aqui, que entregam maconha para as pessoas, por mais que isso seja criminalizado. Cara, muito foda. É verdade. E assim, né? Sem essa galera, a parada não chega. É a função da Kipa, né? Manter a galera fortemente abastecida. E aí, te falar, quando vocês lançaram aqueles primeiros, o da corrida funcionou bem. Então, tem a ver o da corrida com o da Kipa também, se essa questão de entregadora, né? Talvez bebeu dessa mesma fonte. Tem a ver isso ou eu tô viajando? Não, com certeza tem a ver sim. A gente trouxe muitas coisas do clube de assinatura, do universo que a gente tinha criado de quadrinhos no momento anterior. E, inclusive, os moralistas são um dos inimigos lá que você encontra no jogo. Porque no jogo pra Sárgada, a gente quis fugir desse padrão do videogame, né, que é muito difundido no mundo dos videogames, de recorrer à violência para solucionar problemas. No jogo não existe essa recorrência à violência, ou pelo menos a gente não incentiva isso, né? O que acontece é que tem uma entidade em Praçárgada, que é o relógio, e ele meio que sai do controle, decide moralizar a cidade. Dizer que a maconha é contrária à produtividade, que as pessoas precisam seguir o relógio, e precisam estar sempre no tempo do relógio e não no tempo da planta. Esse personagem, essa entidade, ela aparece como uma entidade importante para a cidade, afinal de contas a gente está falando de uma estufa, né? E numa estufa você precisa de um temporizador para fazer os ciclos de dia e noite de luz, né? Que a planta precisa para crescer. Então a Praçárgada, ela precisa do relógio para existir. Mas, como tudo na vida, precisa ser com equilíbrio, né? Então, o grande desafio da Kipa é tentar descobrir o que está acontecendo com o relógio. E, spoiler, ele está tendo um ataque de ansiedade, né? E o objetivo dela é tentar combater isso com a ajuda de outras entidades, que são as mães jardineiras, que são as responsáveis por plantar ou cultivar, né, a cidade da maconha. E é basicamente isso. A Kipa fuma e ela consegue várias habilidades que ajudam ela a fugir e principalmente a combater essa mentalidade restritiva e moralista do relógio. E aí a gente tem vários contratempos que a gente chama no jogo, que são os inimigos. Entre eles o moralista, que fica falando palavras moralistas assim que machucam a protagonista, mas nós temos também outros contratempos, como por exemplo, o Smart Zombie, que é um zumbi que fica mexendo no celular e andando assim, sem olhar para onde ele tá indo, sabe? E assim vai. Caralho, brother, muito foda, com todo respeito ao palavreado, né? Rio de Janeiro é assim, né? A gente acaba usando palavrão como vírgula, mas a nossa audiência, ela é bastante tolerante, graças a já. Cara, eu adoro como a história é bem montada, essas complementaridades que você falou, né? As pequenas espetadas poéticas, a questão de não ter violência, que eu concordo muito, tá ligado? Eu acredito que já tenha bastante violência no mundo, se a gente olhar em volta, se a gente ligar, por exemplo, o noticiário, escorre sangue da TV. Então, vamos deixar a violência um pouquinho de lado, tá tudo bem. Dá pra se divertir de diversas outras maneiras em jogos. Bacana a questão do adversário acabar sendo o tempo, né, cara? Bem ou mal, a luz, né? Essa questão, achei, porra, muito legal. Com certeza vou me divertir muito vendo aí, né, como a ansiedade do grande adversário aí será vencida, né? E espero que todos fiquem bem e bem chapados no final. Dito isso, acho que a galera já conseguiu entrar bastante no jogo, entender um pouco do que vai rolar e já tá com certeza entrando no site para pegar a versãozinha grátis lá, chegar no financiamento, aquelas coisas, né?
Vamos falar agora um pouco sobre referências, né? Eu acho sempre interessante quando a gente fala sobre produção de conteúdo, não falar só dos nossos conteúdos, falar também dos conteúdos que nos fizeram sermos essas pessoas que somos hoje em dia, né? E eu tava pensando, eu tô assistindo uma série chamada Mythic Quest. Eu não lembro agora qual é a plataforma de streaming que tem, mas se jogar no Google acha. Eu também não vou ficar dando ibope para essas plataformas que não estão ajudando o nosso Canaverse, né? Então, esse Mythic Quest, ele fala justamente sobre desenvolvedores de games. É uma empresa que desenvolve jogos e tem, porra, diversas questões e são muito engraçados. Então, Mythic Quest, para quem tá ouvindo aqui a gente, puder procurar aí no seu serviço de streaming, para quem gosta de games, é uma série super interessante. Agora eu pergunto para você, Felipe. Cara, referência de jogos, assim, né? O que é que vocês usaram? O que é que você, particularmente falando, acha que pode ter aí influenciado um jogo que você acha que tem alguma coisa a ver com o Pra Sárgada? Inclusive eu não conhecia esse Mythic Quest que você falou. Mythic Quest, mano, aí vale a pena Legal. porque é engraçado. É uma mina gênia, enfim, é muito bacana. Mythic Quest, só não sei onde tem. Mas fala aí, Tá, vou desculpa. procurar. Vou procurar depois. Bom, a gente tem muitas referências de jogos, né? Como eu falei com você, sou amante de jogos e as pessoas do projeto todas são também. A gente tem muitas referências, inclusive de jogos de tabuleiro, mas eu acho que as principais para esse jogo foram jogos de plataforma 2D mesmo. Porque ele é um jogo de plataforma 2D, a gente queria que fosse um jogo acessível, um jogo que não fosse só para gamers, né? Tipo, para pessoas que jogam muito jogo. A gente queria que ele fosse acessível para a comunidade maconheira, de modo geral, né? Como você disse mais cedo aí, o mundo dos jogos vem mudando muito, principalmente com os jogos mobile. E hoje o maior público gamer, na verdade, é de mulheres, o que é contra-intuitivo, né? Porque quando a gente pensa, a maioria dos jogos é pensado para um público masculino, né? Então, é muito interessante ver como os jogos vêm se atualizando e vêm alcançando cada vez mais pessoas. E nessa pegada, a gente resolveu seguir esse caminho também. A gente queria que ele fosse acessível. Por isso, a gente usou como referência jogos clássicos, como o Mario, o próprio Mario, né? Mas também jogos mais recentes. Eu não sei se você conhece o Hollow Knight, é um jogo que foi uma referência visual muito forte. A gente usou o jogo Hades como referência para as conversas, porque no jogo tem muitos diálogos que você tem com os moradores da cidade, com os moradores de Pra Sárgada. A gente fez uma pesquisa extensa com relação a jogos relacionados à maconha, mas a gente não encontrou muita coisa, principalmente no Brasil. O que a gente encontra hoje é muito jogo de você ter uma hortinha, né, e ganhar dinheiro. É meio que isso, assim. E eles geralmente são jogos norte-americanos, estadunidenses. E por isso a gente tem dito que é o primeiro jogo canábico do Brasil. Porque a gente mesmo já lançou jogos canábicos, né, no passado, 3 pelo menos, mas é o primeiro desse nível de produção, que é um jogo que tem uma equipe, apesar de ser independente, né, tem uma equipe com pessoas responsáveis em diferentes aspectos, tem uma trilha sonora, tem arte original, tem tudo, né, e a nossa proposta é que ele seja um jogo curto, acessível, porém feito com carinho, com cuidado, com bastante conteúdo, principalmente. A gente está tentando trazer muita informação na forma de jornais e revistas que você encontra dentro do jogo. Nós temos um médico que trabalha com a gente dentro do jogo para trazer informações especializadas, tanto do sistema endocannabinoide, né, quanto de outras coisas. Eu também já fiz o curso da SBEC, né? Enfim. Mas a gente tem essas referências. Jogos de plataforma 2D, principalmente o Super Mario e o Metroid, por exemplo. Alguns jogos mais recentes. Um jogo que talvez não sei se as pessoas vão conhecer, que eu posso entrar muito a fundo aqui em jogos, né? É uma grande paixão, junto com a maconha. Mas é o Ape Out. Ape Out é um jogo muito legal, um jogo, acho que independente também, em que você é um gorila fugindo de um laboratório.
e ele tem uma arte muito bonita e marcante e também uma trilha sonora dinâmica e muito legal. A gente tentou trazer essas coisas no jogo também. Irado. Nossa, eu fico viajando aqui, pensando, primeiro, sobre a questão da acessibilidade. Isso, porra, às vezes as pessoas ficam pensando assim: ah, não, mas, pô, jogo mobile, plataforma, não sei o quê. Pessoal, o importante, muitas vezes, é a mensagem chegar para mais pessoas, ou então a pessoa poder acessar aquela mensagem, qualquer pessoa quase poder acessar aquela mensagem, né? Vamos combinar? E outra coisa também, sendo lúdico, tendo uma boa história, é um bom jogo, não tem o que fazer. Se você liga o bagulho, entra ali e fica se divertindo por minutos ou horas, quanto vale o preço da sua felicidade nesse tempo? Fala sério, pô. Jogo é pra isso, e tem que ser acessível mesmo. Eu sempre gostei de jogo acessível. Eu era um cara do MMORPG, tá ligado? E aí eu Nossa, sim. gostava da trashzeira mesmo. Porra, jogava, sei lá, jogava um Tibia. Pô, jogava muito, qual é? Qualquer computador roda aquela porra. Às vezes relógio de pulso roda Tibia, se demole, cara. Pô, Então eu tem já que. joguei Tibia, já joguei o WoW, né? Que é o mais famoso. Pô, bom Aquele demais também. RuneScape, já jogou RuneScape? Pô, RuneScape era de navegador, não era, brother? Era, pô, RuneScape era muito Pô, massa. mano, a gente tem que valorizar. Vagabundo colocou um universo gigante no teu navegador, brother. RuneScape era Sim, sim. sinistro. Pra tu dar a volta lá no bagulho, RuneScape era. As paradas eram longe, filho. RPGzão de verdade na veia. Então tem que ser acessível. É isso. Jogos para todos. Poxa, fala sério. A gente joga, a gente da equipe daqui do jogo, a gente joga D&D, né? Dungeons and Dragons, na Que vida real. maravilha. Pô, é um RPG, é um tipo de jogo muito, muito acessível, muito legal, né? Porque você exercita a sua imaginação, você participa. É o potencial dos jogos que eu acho que é tão importante. A gente ficou muito na dúvida para quem seria esse jogo quando a gente começou a desenvolver. Ele é para pessoas que não fumam maconha e a gente quer quebrar preconceitos. Ele é para pessoas que fumam maconha para gastarem onda. E a verdade é que a gente não sabe ainda, sabe? Eu acho que o apelo dele é para maconheiro, sim. Mas eu acho que ele traz esse assunto de uma forma divertida e leve que consegue ser acessível para pessoas que ainda têm um pouco de preconceito. Porque falar de maconha é muito complicado, né? Porque é impossível falar de maconha sem falar de racismo estrutural, sem falar de violência, sem falar de guerra, sem falar de todas essas coisas. E a gente fala dessas coisas no jogo através dos jornais e revistas que a gente traz. Mas para a história principal e pro gameplay em si do jogo, a gente preferiu trazer uma coisa mais leve, exatamente por essa questão da acessibilidade. Inclusive, hoje o jogo ainda é jogável apenas no computador, mas a gente está estudando para trazer ele para o mobile, porque a gente vê que é o futuro mesmo, e que talvez seja onde a gente vai encontrar mais as pessoas, sabe? Pois é. E é isso, tendo a mais uma vez concordar, né? Todo mundo tá com o celularzinho na mão, às vezes outra plataforma é cara, né? Tipo PC, videogames, paradas assim. Mas é isso, a galera tá no celular e o jogo joga no celular, roda no celular, vai gerar pro celular mesmo, super interessante. É, te falar, Principalmente com a ajuda das pessoas para a gente fazer o financiamento, a gente vai é, conseguir trazer ele para o celular. Hoje a demonstração tem que ser no computador, mas assim, a gente espera mudar isso logo. e conseguiremos. Jogo para maconheiro, e conversando com você, eu dando uma checada também na página do Insta de vocês, eu percebi que as artes são lindas, né? Então, e eu acredito também, né, que de maconheiro para maconheiro, a Obrigado. gente entende que isso é algo que é interessante, né? Quando você tá doidão, viu umas artes bonitas, um bagulho maneiro. Como é que foi esse processo do jogo? Conta um pouco do seu envolvimento, em que pé tá. Os maconheiros pode ficar seguro de que vai chegar alombrado e vai ver algo bonito na telinha. Tô certo ou tô errado? Tá certíssimo. O processo de criação e desenvolvimento de um jogo ele é bastante longo, trabalhoso e complexo. Não que todas as profissões não sejam, né? Mas todo processo criativo não seja. Mas ele, por ser um esforço coletivo, ele demanda esforços de várias pessoas ao mesmo tempo. Assim. Então é bastante complicado selecionar uma direção.
mas a gente teve o cuidado de colocar uma coisa no topo sempre, assim, que é o aspecto sensorial. A gente queria que o jogo fosse bonito, que ele tivesse um bom som, que ele, sabe, que os seus sentidos fossem usados, assim, e que eles fossem satisfeitos, digamos, dessa maneira. Porque é isso, principalmente quando você está chapado, né, os nossos sentidos eles ficam mais aguçados mesmo. E a gente quer aproveitar, né, esse momento para observar coisas esteticamente agradáveis ou para ouvir coisas que soam bem, né? Por mais que às vezes a gente também quer ter outras sensações, mas é importante que essas sensações sejam bem trabalhadas. Que foi o que a gente tentou trazer no jogo. Nós temos o Henricão, que é o responsável pelas ilustrações dos personagens, e também algumas animações, que ele é um artista incrível, assim, os personagens são muito legais, eles têm muita personalidade mesmo, sabe? E ele já vinha desde antes no projeto, quando a gente ainda fazia os quadrinhos, então ele traduziu isso pro meio digital ali. Porque os quadrinhos que a gente fazia antes, eles usam eles usavam, né, uma forma de impressão que é a risografia, que ela é como se fosse um silk, assim, sabe, camisa de silk, que imprime primeiro uma cor, depois outra cor, depois outra cor. E ele tem uma característica visual muito única, assim, e a gente quis trazer isso também no jogo. É uma característica ali do Praçárgada, que eu acho que é diferencial mesmo, assim, ela é muito bonita. E a parte do cenário também a gente tem um ilustrador próprio, que é o Daniel, lá da Bahia, Salvador, que ele é arquiteto e ele foi responsável por esses espaços digitais que a gente chama. Então ele desenhou o cenário de Praçárgada, que é uma loucura, assim, é uma piração, né? É uma cidade numa planta de cannabis. Então tem folhas enormes, flores enormes, né? Existe um mecanismo para você pular que é uma pessoa soprando assim uma fumaça, então é tudo bem psicodélico, assim, é uma ficção psicodélica, a gente chama. E na parte sonora também a gente tem música da dupla, né, Ernesto e Paulinho, que eles têm músicas instrumentais maravilhosas, recomendo aí procurarem no Spotify, e também do Fred Jamaica, que fez algumas músicas também que a gente usa. Então, assim, eles deram toda a discografia deles pra gente usar, e aí a gente fez a curadoria e conseguiu fazer coisas muito, muito legais. É bem imersivo, assim. Pô, bacana, muito bacana. Caraca, equipe foda envolvida na parada, hein, cara? E é muito maneiro também, né, a galera que já desenhava os quadrinhos, aí já tá esse tempo todo ambientado com a ideia, ambientado com os personagens, e isso só vai amalgamando, né, cara, cada vez mais e melhor a história. Eu, boto muita fé, acredito, cara, que pode ser o primeiro de muitos, né? Galera aí chegando junto, imagina desenvolver mais um joguinho, pá, quando vê, daqui a pouco, desenvolvedora de games brasileiro, maior desenvolvedora de games canábicos da galáxia. Porra, é Esse é o isso que a nosso gente precisa. sonho, poxa. Nossa, que a gente gostaria muito de trabalhar com isso, assim, de fazer vários jogos, de continuar fazendo jogos depois desse. Mas a gente precisa começar em algum lugar, né? Então, começamos com esse projeto, que é ousado, mas é mais pé no chão, assim, né? Um jogo menor, como eu falei, mas que traz muitas novidades mesmo, principalmente com relação ao tema, né? Que é a maconha. É isso, a gente tem que estar em todo lugar mesmo, 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 né? Então, Como falam, né? Não existem lugares vazios na política, né? Desocupados. A gente precisa ocupar. Se a gente quer que a maconha seja desestigmatizada, que ela seja legalizada, que as pessoas entendam o que ela realmente é, porque as pessoas não sabem o que é a maconha, né? Elas acham que é uma. Sei lá o que elas acham que é. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, mostrar que é uma planta, mostrar que ela tem, valor cultural, que ela tem valor econômico, que ela tem, que ela é maconha, né? Não é seu nome aí, Macana, né? Que é de Angola, né? Eu não sei se foi essa a inspiração, eu imagino que foi, que significa erva sagrada. isso aí, exatamente. Erva Santa. Exato. Erva santa, não é à toa, pô, que as pessoas chamam assim há milhares de anos a maconha, né?
Não é uma descoberta recente. Ó, descobrimos uma planta aqui, galera. Não, pô, já tá aí há milhares de anos e a galera com medo dela. Então, acho que é importante a gente fazer essas associações. Lógico, tô contigo. Gente, tem jogo de futebol, não vai ter jogo de maconha? Pelo amor de Ué, Deus, né? ah, Inclusive, fica a minha dica, né? Eu jogo um fifonha, né? Eu jogo um fifonha. Eu tô sem bem. jogar futebol de verdade há anos, mas o fifonha, graças a Deus, está em dia. E eu deixo minha dica aqui pra galera que gosta também de porra, torrar aquele com parceiro e pum, jogar um FIFA. É legal, é bacana ficar correndo ali com aqueles atletas incríveis que correm cerca de 300 quilômetros por hora, enquanto, meu Deus do céu, eu não consigo mal andar até a minha cozinha, mas segue o baile. A dica que eu digo é a seguinte: você não precisa jogar contra o seu amigo. Que tal você jogar junto com seu amigo? Eu e um camarada a gente desenvolveu esse método. A gente joga o Fifonha junto, já vão completar 3 anos. A gente nunca disputou uma partida um contra o outro. A gente sempre joga no mesmo time contra a máquina. Nada contra as máquinas, inclusive, se tiver alguma máquina me escutando, eu amo vocês, Tem, mas, tem mas vários. assim, a gente vai contra a máquina, tá ligado? E a gente fica jogando junto. Parceria, a gente fuma um ali. Papo reto. A gente fuma um pra jogar FIFA. A nossa mente fica conectada um com o outro. A gente já, tipo assim, já se olha, já sabe qual jogada que o outro vai puxar, tá ligado? Então fica a minha dica aí. E agora eu puxo pra você, Felipe. Fala aí uma dica de um joguinho pra jogar com a mente feita, que tu gosta aí. Deixa uma dica de game pra galera. Pô, pra Sargada, né? Evidentemente. Acho que foi feita pra isso, pra gente jogar chapado. Mas, ó, Lacanã, eu acho até difícil dizer, porque eu, particularmente, eu só jogo chapado. É, eu também. Não que jogos não sejam legais sóbrio, mas assim, eles são mais legais chapados. Eu concordo. Eu não tenho como discordar disso, cara. É verdade. Pô, mas algumas. Deixa eu pensar um jogo. Pô, você falou de dois aí, jogar de dois. Tem um que eu joguei ano passado, retrasado, com a minha parceira, que é o It Takes Two. Mano, Precisa de dois. esse jogo é foda. Eu jogo com esse Ele meu é camarada. fenomenal. Esse jogo é foda. Fenomenal. Fenomenal. É assim, é um jogo para você realmente brigar e fazer as fases pô, crescer junto com a pessoa que você está jogando. Ele é muito legal, muito legal. Recomendo. Esse jogo é E muito maneiro, cara. Eu joguei muito também. E tipo assim, a história é super interessante. E It Takes Two, de fato, tá ligado? Tipo, as dinâmicas. uhum, E assim, o jogo é tão legal que várias vezes eu e esse meu camarada, depois de começar a jogar, quando a gente passava na vida por situações em que precisava dos dois, a gente meio que se olhava e falava assim: It Takes Two, tá ligado? E é isso, cara. Às vezes precisa de dois. Então, galera, nossa, a jogabilidade é muito foda. Procurem esse jogo aí, Take Two, vocês não vão se arrepender. não, não Fala vou aí, mesmo. desculpa, Felipe. Um outro para jogar chapado, muito legal, é Inscription. Eu não sei se você já ouviu falar. Ele é um jogo de cards, mas ele é digital, né? Mas ele é um jogo de cards surreal. Ele quebra todas as suas expectativas, assim, cara. E ele mistura vários gêneros, assim. Porque é um negócio que a gente gosta de misturar gêneros de jogos, né? Por exemplo, o Pra Sárgada, ele é um jogo de plataforma 2D, mas ele tem vários elementos de visual novel, né? Com conversas, ele tem Metroidvania, ele tem roguelite, ele tem várias coisas que ele traz nele. E, assim, é muito legal. Eu recomendo aí o Inscription também. É um jogo de cards com escape room, com outras coisas que eu não vou falar. Irado. Eu acho card foda. Inclusive, eu, como bom nerd que sou, preciso me reconectar com as cartas. Me reconectar com o coração das cartas. Pô, infelizmente, cara, eu, né, quando eu era mais novo, pô, conheci o Magic, conheci o Pokémon Card, disputava Liga Pokémon na Metrópolis, que era uma biblioteca aqui do Rio de Janeiro, famosa pelas coisas. Tinha uma Liga Pokémon lá, a gente ganhava insígnios, caralho. Pô, minha infância era muito Mas, feliz com cartas, pô. Então, galera, ficou mais essa indicação aí, por favor, procurem, tá? Procurem que com certeza vocês vão marolar no Inscription, o nome?
Inscription. Procura também uma, cara, você vai gostar, velho. Pô, vou atrás, hein? Teve um que eu joguei, cara, recentemente também, muito bom, com esse meu camarada, um RPGzinho, 16 bits, estúdiozinho desses underground doido, Children of Morta. Ó, esse eu não Bem, conheço, vou procurar pô, também. bacana, cara. Pô, pra jogadores assim, é uma família e eles vivem numa floresta encantada, aí a corrupção está invadindo a floresta e aí a porrada come. Os integrantes da família entram tudo na porrada com a corrupção da floresta e demônios e zumbis, coisas macabras que são muito legais da gente poder, né, exorcizar aí nossos problemas dando tiros de mana fictícios, né? Sem ninguém precisar se machucar na vida real. Assim espero, né? Porque, porra, o Westworld às vezes tratava disso. A galera tá ali fazendo um pouco da inteligência artificial, mas e essa inteligência artificial? O que que ela deve estar achando disso? Hoje em dia eles escrevem texto, né? Fazem imagens. Tem um monte de coisa aí, cara. A inteligência artificial tá em alta mesmo. Porra, cara, é isso. Às vezes tu tá ali, tu tá matando nesses jogos de violência. Ou então no esporte, eu não sei se a seleção brasileira do FIFA quer perder pra seleção da França, que eu escolhi, tá ligado? Eu não sei. Eu boto fé. Porra, não, e papo Mas agora que reto. você falou, inclusive, porque no Praçarga, o vilão principal é o relógio, como eu disse, né? Ele é uma máquina. Tipo assim, ele é uma entidade, mas ele é uma máquina, né? E agora eu tô até pensando aqui, porque tem Ma- umas. não, máquina é foda, cara. A gente, É, a gente tem que olhar isso com atenção, essa questão das máquinas aí, né? Por mais que a gente não tenha como controlar mais, como você mesmo falou, elas estão nos ouvindo a todo momento, né? A gente vai fazer o quê? Eu fiquei bolado uma vez quando eu li uma matéria sobre alguém que tinha desenvolvido uma máquina que ela tirava energia de matéria orgânica, tá ligado? Ela continuava funcionando a partir de, entre aspas, ser alimentada com matéria orgânica. Agora bota umas pernas uau. nesse bagulho. Se ela não vai querer morder meu braço fora, que é um belíssimo exemplar de uma matéria orgânica aí. Porra, Uhum. eu fico meio bolado com essas paradas, tá ligado? Foi não, né? Fico Pois com o é, pé cara, atrás. a nossa relação com a máquina é muito louca mesmo, porque eu vou até te falar que essa ideia do jogo, ela começou com uma viagem doidão, assim, que a gente ficou pensando, pô, a nossa sociedade ela é toda no tempo da máquina, né? A gente tem pelo menos Belo Horizonte é uma cidade muito feita para carros, assim. Tudo é em torno do carro, né? O nosso transporte público é uma porcaria. Ir até a qualquer lugar é muito inóspito, é muito perigoso, assim, porque é isso, tudo sempre tem muitas avenidas e muitas coisas para você passar. Andar de bicicleta é extremamente perigoso em Belo Horizonte. E não só as cidades, mas as empresas, muitas vezes elas são chamadas de máquinas, né? Máquina de venda, máquina de produtiva, enfim. A gente vive esse tempo das máquinas. Daí veio o relógio, que é a grande mente, né? A grande filosofia por trás da máquina. Tanto que no início a gente tinha até um cinematic no jogo em que o relógio se apresentava como tendo surgido como uma ampulheta e depois a igreja trouxe, né, no sino da igreja que mediava todas as interações entre as pessoas nas cidades e colocavam, né, um horário para levantar, um horário para deitar, que é diferente do ciclo do sol e das plantas, que é como a gente, né, evoluiu e se adaptou para existir, né? A gente não a máquina é uma invenção muito nova, né, no tempo humano, no tempo da vida. Então, a gente ainda não se adaptou completamente a ela, a gente não adaptou nada, na verdade, né? E por isso estamos tão doentes enquanto sociedade, enquanto pessoas. Mas a nossa ideia era exatamente pensar assim, pô, como seria uma cidade em que o tempo não fosse, uma cidade que não fosse pensada no tempo da máquina, uma cidade ou uma sociedade que fosse no tempo da planta, tá ligado? E aí vieram essas contradições todas entre o relógio e a planta.
e a maconha nisso tudo, porque eu acredito de verdade que um dos motivos, né, pelo qual a maconha é proibida e é tão marginalizada é porque ela desprende as pessoas desse tempo produtivo, desse tempo da máquina. Não que as pessoas não possam ser produtivas, né? Todos nós estamos trabalhando aqui chapados. Não necessariamente agora, mas nós trabalhamos, né? E somos pessoas chapadas. Muitos influenciadores aí, muitas pessoas, padeiros e advogados e médicos, pessoas que usam maconha e trabalham, são produtivas e e contribuem para a sociedade. Uma coisa não é desligada da outra, mas é colocado assim. Eu acho que é colocado assim muitas vezes por causa dessa ligação que a maconha te dá com um tempo diferente, um tempo diferente do da máquina, sabe? E, pô, sei lá, eu acho isso poético. Cara, eu acho completamente poesia. Sem sacanagem. Porque assim, tu tá falando e tá me vindo na cabeça justamente essa sensação que a maconha ela dá pra gente, de uma passagem de tempo diferente. Quantas vezes, você que tá ouvindo a gente aí, quantas vezes tu não fumou aquele? Aí tu achou que tinha passado 1 hora. Aí tu olhou no relógio, passaram 15 minutos, mané. Tu tá viajando no tempo? É isso mesmo? Agora o poder dessa planta maravilhosa é te levar numa viagem interdimensional temporal? Não, é só questão de percepção, tá ligado? E é isso. Talvez nos tire da percepção do tempo da máquina. Porque essa parada mesmo, tipo assim, a galera não é que. Gente, não é. Não tô dizendo também que a máquina inventou o tempo. A máquina não inventou o tempo tá aí. O tempo passa, o sol vai, Aí, sobe, desce, essas coisas. Aí botaram relógio solar, aí não sei o que, ampulheta. O homem vem tentando, né, domesticar essa parada para entender. Mas aí, pum, jogou a máquina. A máquina não erra o segundo. A máquina ela é precisa, né? E aí, a gente fica também nessa neurose, né, de uma precisão que não é humana. Talvez seja outra coisa que a gente tenha que entender. Algumas questões na vida podem precisar de uma precisão que não é humana, que a máquina tá aí para isso. Tipo assim, sei lá, com todo respeito, né, os às jogos, máquinas, jogos, e não carro, tá ligado? Direção. carro. Tipo assim, já tem pesquisas que informam que carros pilotados por inteligência artificial cometem menos acidentes, tá ligado? Então, se a gente quer mais pessoas vivas que não fiquem morrendo em acidentes de trânsito, talvez as máquinas devam fazer isso, tá ligado? Então, tem algumas questões que é óbvio, a máquina vai ajudar, mas esse tempo da máquina, de fato, deixa a gente, às vezes, fora do nosso próprio tempo, né? E talvez a erva esteja aí, a chapação esteja aí para fazer esse resgate. Essa parada de não precisar prestar atenção nesse tempo e voltar os olhos pro nosso próprio tempo, né? Que poucas vezes a gente faz isso. O Macana, tipo assim, eu acho que eu vejo muito valor na máquina, sabe? Ela é uma expressão humana, né? Igual você falou, o tempo não é uma invenção humana, né? O relógio é. O computador, o smartphone, o que quer que seja, a internet, tudo isso é máquina. E a gente está interagindo com a máquina. Aqui a gente está gravando um podcast aqui usando a máquina, né? Tô aqui no meu computador, você está no seu, pô, assim a gente vai conseguir falar com mais humanos. Mas é muito doido isso, né? É uma contradição mesmo, porque é a gente tentando passar uma mensagem que é meio, pô, acredita na planta, acredita em outras coisas, mas essa mensagem é mediada pela máquina e é muitas Sim, vezes limitada pela máquina, né? Tipo, pô, o que a gente consegue fazer no jogo? A gente, a gente é uma equipe pequena, de poucas pessoas, então a gente não consegue levar a máquina ao seu limite e passar por uma experiência de realidade virtual para você ali, entendeu? Mas a gente faz o melhor que a gente consegue com esses recursos. Agora, é legal ter essa contradição. É legal ter a contradição entre a máquina e a planta. É legal ter a gente dialogando no jogo, tipo, pô, beleza, a cidade que a gente conhece, que a gente vive, ela é tóxica, ela é tensa, ela é maquinária e tudo mais. Mas também é onde a gente vive, também tem vida lá, tem nós lá, saca? Tem plantas lá, vamos melhorar nossas cidades. Esse é um pouco de onde veio o jogo também, sabe? Porque no início a gente pensava muito que o jogo seria
sobre uma fuga da Babilônia. Pô, no início era até assim que chamava o projeto, Pra Saga da Fuga da Babilônia. E à medida que a gente foi desenvolvendo o jogo, a gente foi percebendo que, pô, não é bem fugir, saca? É meio que enfrentar, é transformar, Pra Sargada é uma utopia, ela não existe, ela nunca vai existir. Mas a Babilônia, né, a Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, esses lugares existem. E a gente tá lá, e a gente, pô, age lá. Da mesma maneira que a Kipa, que é a nossa protagonista, age em Pra Sargada para melhorar aquela cidade, a gente pode agir nas nossas cidades também, sabe? E a gente pode trazer esse elemento aí de caos do humano, da planta e da máquina. E é isso aí. Cara, como a gente costuma dizer aqui no Rio de Janeiro, você deu um tremendo papo reto. Porra, ideia, Eu ideia amo Rio de Janeiro, cara. monstruosa. Ideia monstruosa, mano. Estamos chegando aqui ao final de mais um dos nossos episódios. E é isso, né? Como eu estava falando sobre a nossa colaboração e como é importante cada um de nós estarmos aí de mãos unidas nessa luta. Por favor, se gostou do papo até aqui, compartilhe essa edição, vai atrás de todas as informações que disponibilizamos nesse maravilhoso episódio. Eu vou te pedir, Felipe, as suas considerações finais, o que você quiser falar, o que você achou que acha que ainda precisa falar sobre o jogo, sobre o que você quiser. Suas palavras finais, está com você, o nosso microfone. Fala aí. Obrigado por ter recebido aqui no programa. É muito bom conversar com todas as pessoas maconhistas possível, assim. Eu fico muito, muito feliz mesmo da gente estar inserido nessa comunidade, de poder fazer parte dela agora como um agente também, não só estar consumindo, né, o que vocês estão produzindo, mas também produzir. Poder participar dessa conversa, poder participar da conversa como um todo. Queria pedir para a pessoa que está aí ouvindo entrar no catarse.me/Prassargada e baixar a nossa demonstração, jogar, falar o que achou, manda real mesmo, se estiver horrível, fala que está horrível, porque a nossa intenção é trazer mais pessoas, fazer as pessoas jogarem e falar sobre a maconha e espalhar a palavra da planta, tá ligado? É isso aí que a gente quer. E muito obrigado mesmo. Cara, a gente agradece pelas ideias, muita informação de qualidade, muita viagem boa e, pô, eu tô inclinado a conhecer Pra Sargada, hein? E você que tá ouvindo a gente também, vem comigo, vamos jogar, vamos cair pra dentro de curtir nossa chapação aí com um enredo e um jogo de qualidade. Tudo bem? Hoje nós ficamos por aqui com mais essa edição do Aperto Rec. Eu sou o Macanã e as minhas redes sociais estão disponíveis lá com a galera do Cannabis Monitor. Segue a gente no Instagram, segue a galera também do Praça 7 no Instagram, que todas as informações ficam lá direitinho, para tu não ficar mais perdido do que tu já é. Eu sou meio perdido, isso não é nenhuma ofensa não, isso vai de cada um. Mas hoje a gente fica por aqui. Valeu! Sente o cheiro, tu sabe que é o maca. O perfume das bombas de raca. Eu sei que tu conhece meus back, mas por essa cê não esperava. Pressionei a pressão seletiva em mutante, eu mudei o meu próprio genoma.